Gravando. Bom, hoje o Esquenta tá animado, né? Nosso amigo Vitor. Mostra a camisa, Vitor. Olha, camisa linda do Vascão, que já encheu esse coraçãozinho de esperança novamente nessa tarde, né? Bom, como nós vamos numa escala progressiva de desgraça, né? Nós vamos começar pela Argentina. Ô, Nora, essa semana aí, será que a gente teve alguma alteração no quadro das pesquisas? Porque a Argentina vem passando por um grave problema de desabastecimento de combustível, né? Eu vi filas Uhum. aí intermináveis, o que, aliás, me leva a pensar, meu Deus do céu, como é que pode haver uma disputa tão parelha num país que está passando por dificuldades incríveis, né? Assim, realmente é algo até para ser compreendido, e estudado, porque sempre se acreditou, né? Tem aquela fase famosa do James Carville lá, né? Que diante do resultado da eleição ele falou é a economia, né? Como, é a Uhum. economia estúpido, né? É. Que é a variável mais importante. Mas parece que na Argentina, o que que precisa acontecer para o governo perder ou ter uma distância maior assim? Então, não sei. Não sei porque. E a Argentina é um grande produtor de petróleo, ele refina, não é que nem o Brasil, que produz, mas não tem refinarias. Não, a Argentina produz, refina, tem gás em abundância, aliás, lá se queima gás, até se exporta gás, tem muita. A frota de carros lá, ou carros e ônibus, é muito movida a gás também, tá? Até porque a legislação permite. Então, é incompreensível. Tem uma coisa também que, assim, ah, não estou defendendo nem nada, mas, assim, tem muito menos posto de gasolina lá do que aqui, tá? Então, assim, você não tem posto de gasolina a cada 2 quarteirões como você tem aqui no Brasil, tá? Então, vamos dizer o seguinte, fila para abastecer não é algo raro. Quando eu estive lá agora, semana retrasada, que teve aquele feriado que apareceu do nada, 4 dias seguidos, tinha fila nos postos por causa do feriado, tá? Porque você às vezes roda 10, 15, 20 quarteirões sem encontrar um posto, tá? Então, isso é uma coisa, mas não essas filas que tinha agora e não um limite de, não, só vendemos 15 litros, só vendemos 20, não. Então, assim, é uma coisa, a única coisa que eu acho que isso toca diretamente no dia a dia do eleitor. Se isso vai fazer algum efeito, eu não sei. Eu realmente não sei. Porque, de novo, o Massa está culpando, sei lá, o eclipse solar, qualquer coisa. Nunca é culpa dele, nunca é culpa do É, governo. deve ser do Imagina. Bolsonaro. Isso é qualquer um. Os duendes que não trabalharam à noite, os elfos que não entregaram o petróleo, não sei, nunca é dele. Agora, as pesquisas, pelo que eu estou vendo, está muito, muito pau a pau. Vamos ver o que que acontece. Agora, a campanha toda do Milei, desculpa, do Massa, tá em cima daquelas percepções assim etéreas, né? Não, nós não votamos pela economia, nós votamos pela democracia. Então, é a mesma coisa que foi aqui. Se vende um sonho, não se vende nada realista. Então, quando você fala com um peronista, um kirchnerista, mas espera aí, vocês vão votar na pessoa que levou o país a 140% de inflação ao ano, a 40 milhões, desculpa, 40% da população abaixo da linha da pobreza. Não, mas nós temos democracia. Bom, ok, daqui a pouco vocês vão ficar sem democracia também, né? Se for assim. Então, não sei, é meio inconcebível, tá? É uma coisa assim, meio que lavagem cerebral, tá? Ô, Mas é marketing, é ô, marketing. Não ô sei se vai Xará, colar. para essas Desculpa, bandas desculpa, de. só uma coisinha que eu queria fazer Claro, uma pergunta. Mas, de qualquer forma, de novo, votos brancos, nulos e abstenções, pessoas que simplesmente não foram votar, se você pegar tudo isso e fizer aquela soma de votos válidos, pouco mais de um terço da população votou ou no Massa ou no Milei. O resto não quis saber de nenhum dos dois. Então, assim, eu estou vendo como é que eu posso dizer? As pessoas estão fartas dos dois, seja de um lado, seja do outro, tá? Agora, o fato é que um dos dois vai governar. Então, não adianta você dizer, não, tá? Você vai eu ter que sempre escolher um tenho, dos dois. eu sempre tenho uma dificuldade muito grande, assim, deve ser uma limitação cognitiva minha, entender o posicionamento de quem consegue, entre dois candidatos tão antagonistas entre si,
não consegui determinar um critério que seja para escolher um, porque veja só, é, não escolher é uma escolha, porque você vai estar, de alguma maneira, tendo que submeter aquele que efetivamente ganha. Eu tenho dificuldade Alguém de vai entender. escolher por você. Eu tenho dificuldade de entender isso. Ô, Xará, pelo que eu andei lendo aí, existem uma série de navios petroleiros, né, que estão atracados nas regiões portuárias lá, mas sem grana, né, sem plata, não vai rolar, né? E aí, assim, você sempre escreve sobre isso, né? Sobre o aspecto econômico e a consequência que uma hora chega, né? Em algum momento, aquela disfunção econômica, ela se transforma em algo real e desagradável, né? É mais ou menos o que está acontecendo na Argentina agora, né? Toda economia tem buffers, né? Você consegue levar as distorções até um determinado ponto, porque você tem estoques, você tem as pessoas acabam se se privando de coisas até um certo limite, mas tem limite, né? Todos os buffers têm limite, né? Então, e você nunca sabe quando termina, né? Quando termina o limite das coisas. Você pode ir esticando, vai esticando a corda, e tal. Agora, de fato, assim, é realmente muito curioso, né, que o candidato do governo esteja pau a pau e com chance real de ganhar nesse contexto. É uma única, para mim é isso, né, quer dizer, a coisa macroeconômica está desandada, mas no microeconômico o governo consegue segurar um, um monte de subsídios, Será enfim, que é metade? é Será a que única assim? explicação. Será que eles chegaram numa conta, achará que assim metade do trabalho, metade do país trabalha para outra metade que não trabalha? Então Pode ser, não sei. você chegou num nível de grupos de privilégio, de interesses em que tem uma metade que tá ruim do jeito que tá, mas eu estou me virando aqui, deixa como tá, para uma outra metade que já não aguenta mais trabalhar. Mas tudo isso tem limite, né? Tem limite, porque você não consegue. No final do dia, todos esses que recebem os subsídios vão acabar sem os subsídios, porque eles vão ser comidos pela inflação. Não tem muito. Uma hora a conta não Uma para em hora pé, mais, acaba. né? Exato. E a sensação que eu tenho, e nós vivemos isso em algum momento aqui na nossa história recente, que é assim, quanto mais você posterga a solução do problema, maior é o problema que você vai ter que encarar lá na frente Com com um certeza. preço muito mais absurdo, né? Ô, Vitor, Não e tem aí, como é dúvida. que a gente vai ter que repensar aí um monte de coisas se eventualmente na Argentina, partindo do primeiro que as eleições sejam tranquilas, ou justas, honestas e tal, mas se eventualmente o governo ganhar num cenário econômico tão caótico como a Argentina, né? Porque assim, nós não estamos falando, quando você fala assim, 140% de inflação, pô, mas as pessoas estão comendo, trocam o dinheiro lá e tal. Agora, quando você começa a chegar num nível, por exemplo, porque quando, assim, o pensamento imediato, tá faltando gasolina. Mas quando você começa a pensar isso, quando você vai ver o efeito em cadeia isso, de logística, transporte de mercadorias, assim, o próximo passo para você ter um desabastecimento em efeito dominó é grande. A gente vai ter que estudar tudo de novo se uma economia desarranjada como essa não gerar o impacto? Ou será que o Milei é uma figura tão estriônica que nós teremos lá na Argentina também aquela parcela da sociedade que vai ser capturada por esse discurso de que não é só a economia, a democracia está em risco também? Veja, pela pesquisa, sei que as pesquisas erraram, né? A gente sabe disso. Mas quando se afunila para dois, normalmente o nível de erro é menor, né? Porque são dois, é um ou outro e acabou, não tem tanta escolha e tal. Tá dando 45 a 43, a diferença de 2% não é nada. Então tá rolando um empate ali. Então não está decidido nada ainda. Agora, se de fato ganhar o. Acho que assim, o cenário é tão ruim, né? Que o cara vai herdar, qualquer um que vai herdar um cenário tão ruim que eu acho que o desfecho dele vai depender, pode ser catastrófico em qualquer um dos Mas lados, né? eu tenho a impressão de que se o Milei ganhar,
ele vai tocar o terror aí nos 3 primeiros meses de governo, privatizar. Eu acho que ele não vai fazer que nem o Macri, que ficou tentando apaziguar, tocar a bola de lado. Ele vai se sentir com autoridade para, por exemplo, promover um nível de privatização, a meu ver, inédito na história da Argentina. Eu não acho que ele vai ficar ali Ah, de tudo braço. bem, mas mesmo digamos que as ações que a gente acha positivas aqui, que a gente concorda que são positivas, no curto prazo são dolorosas, entendeu? Ah, sim, Não tem sem dúvida. Você não tem saída aqui que, pô, vai ser um negócio. Nossa, peguei aqui, agora o negócio vai voar. Não, isso aí vai. Você primeiro tem que atravessar uma tempestade, né? Você quer atravessar a tempestade? Primeira coisa, você pode não querer, pode ficar não ficar embaçando, né? Esperando até o Evitando. avião cair, né? É. Mas então, mesmo que ele faça isso, não, você tem aí quanto tempo para a travessia? Até as coisas começarem a melhorar, né? 1 ano, 2 anos, não é imediato. Nunca. Sim. Ele tem que ver se haverá paciência e tudo mais. Se o outro Massa ganhar, é uma espécie de Dilma 2, porque ele vai herdar uma situação ruim que ele próprio gerou, a coisa vai se deteriorar, porque provavelmente não há nenhuma vontade de tomar ações que revertam essa situação, a coisa só vai piorar e pode ser que a gente tenha um Dilma 2 aqui. Não sei como que é o ambiente da política argentina, esse negócio de impeachment e tudo mais, não sei, mas assim, o cara quando está numa situação econômica muito ruim, quando ele não tem popularidade, e a popularidade pode se derreter rapidamente, e quando ele não tem apoio do Congresso, ele é empichado, Na né? Argentina, impeachment não rola muito, não. Lá é golpe mesmo. Não, sério, historicamente, não tô, desculpa, eu não estou Eu ainda tenho, defendendo nem eu nada, ainda mas tenho, a história, o eu ainda tenho Macri na. foi o quinto presidente que conseguiu completar o mandato. Gente, teve um ano, eu não me lembro quando que Ah, foi, mas teve uma época que foram 7 ou 8 em, sei lá, acho que lembro. Foi quando Não, isso derrubaram o foi do, isso foi do Corralito, né? exatamente, o do Exato. Halde, né? É porque foi o De La Rua que pela saiu pelo rua, telhado que É, caiu, de exatamente. helicóptero, tudo. Então, Depois mas veio o do foram. Halde, né? O da De La Casa Rua Rosada. saiu da Casa Rosada lá para Olivos de helicóptero fugido com o povo cercando Casa Se Rosada, você né? me perguntar quais foram os presidentes que seguiram da rua, eu não, eu sou incapaz de falar todos os nomes, juro. Teve o do De lá para Halde, cá, não consigo. teve o Não Menem, sei. o Kirchner. Não, o Menem não, o Não, Menem foi antes. nem foi antes. Foi antes do É, Halde? Ah, é. nossa. Ah, Caramba, não, já não. ficando O velho. Menem, o Menem, o De Não, é La Rua verdade. sucedeu ao Menem. Gente, se o Exatamente. Porque Google, eu não era o consigo. Alfonsin, né? Aí o Alfonso Menem, foi. Não, o Alfonsin, depois o Menem, depois o De La Menem, Rua. Aí De o De La La Rua e o Rua do foi, Halde. ele renunciou, né? Do Raul, o Sá Isso. e Ah, nossa, nem Sá. lembrava disso. Gente, Nem se o lembrava. Google, eu não consigo. Na boa, não consigo. E antes disso, e para trás, pior ainda. Então, assim, lá não rola muito impeachment nem nada, até porque o Congresso, que já foi eleito tudo, o Milei não vai ter maioria, não vai ter apoio. Os kirchneristas e os peronistas olha, são uma oposição ferrada. Eles são muito, muito articulados, sempre foram, tá? Mas se for o Massa, ele também não vai ter maioria. Tá? Só que a base que ele vai ter, embora não seja a maioria, mas vai ser mais articulada e mais guerreira do que a base que o Milei poderia ter. Tá? Ou seja, o Mas, de Milei e o novo, Massa estão disputando o pior emprego do mundo, é isso? exatamente, exatamente. Estão naquela disputa do pior emprego do mundo. Uhum, É a Bom, única, assim, o que eles precisam fazer é muito simples. Eles precisam é, enquadrar o orçamento público. hum, Se eles vão conseguir, qualquer um deles, fazer isso, porque não é nem privatização, a privatização ela é uma receita one-off, né? Eles hum. precisam equacionar o orçamento. não, sim, sem dúvida. Eu digo a privatização no sentido de como perceber o mundo, de jeito de ser, né? De como conduzir as coisas, né? Então, eu acho que Uhum. assim é muito mais fácil você gerar um quadro de responsabilidade fiscal com um governo mais enxuto, né? Que atua de forma mais incisiva em determinados setores, do que um governo que está entranhado em todo e qualquer é,
segmento possível, né? Que não era aqui no Brasil, que tinha estatal que fabricava trem, umas coisas assim absurdas. Então, eu acho que você, em tese, um governo menor, e aí as privatizações entrariam nesse sentido, acho que você implementar uma política de responsabilidade fiscal é uma coisa mais concreta, mais palpável, eu acho que é aquela coisa de você gerar expectativa, né? Pô, se esse governo está diminuindo seu tamanho, se ele está, né, amortizando a sua dívida com a venda desses ativos e tudo, fica mais crível acreditar num discurso de responsabilidade fiscal diferente de um governo que fala em responsabilidade fiscal de um lado e que do outro lado está criando estatal. Mas nesse sentido, mas eu concordo plenamente com você, a chave do negócio na Argentina é simplesmente girar a roda para em algum momento equilibrar as contas e gerar um superávit, se é que é possível, porque a Argentina tem muitos grupos de privilégio. Mas beleza, seguindo aqui no nossa escala de tragédias, né? O Lula os mais jovens talvez não saibam que o FEBEAPA, né? FEBEAPA é o festival de besteiras que assolam o país. E o Lula está caminhando para a Academia Brasileira de Letras do FEBEAPA, né? Cada vez que abre a boca é uma tragédia, uma desgraça, né? E a última vez dele aí foi, porra, falando sobre o Hamas, pô, vamos ligar lá pro pessoal para eles soltarem, assim, eu me sinto até um pouco culpado, cara, porque é um riso de nervoso, assim, sabe? Porque é um assunto tão sério, mas é assim, eu vendo aquela fala do Lula, o negócio você fica meio atônito, né, Xará? Como é que é um negócio desse, assim? E que detalhe, né? Ele não tá falando ali no DCE, ele tá falando para o grupo de jornalistas, né? O que Eu que a gente pode até esperar, assim? eu coloquei na minha página no Facebook, fiz um recorte do pessoal no Twitter comentando que é a melhor parte da internet são os comentários de Twitter, né? É muito engraçado, porque de fato o cara dá a impressão de que ele está drogado, está muito, sei lá, muito alto, completamente fora de si. Não é possível que uma pessoa realmente pense aquilo, né? Não, eu vou ligar para o amigo do cara do Hamas para ele soltar os. Pelo amor de Deus, realmente. Não, Não, e o e é esse, argumento Asneira, né? dele, de falar com terroristas para soltar, porque tem gente que tem asma. Gente, essa foi de matar. Sim, os caras estão decapitando gente, trucidando, e eles vão se condoer com alguém que tem asma. Essa, para mim, foi assim. Não, gente, acho que nem em Nárnia aquilo cola. É impressionante. eu Aquela fiquei com essa foi. mesma, eu fiquei com essa mesma coisa, Xará, assim, às vezes eu fico pensando, será que o Lula se sente tão onipotente que ele perdeu todo e qualquer... Porque, por exemplo, mesmo a gente aqui, falando entre amigos, sabendo que a nossa audiência, a nossa audiência líquida, né? Que a nossa audiência, assim, tem uma meia dúzia de amigos que assistem por dó, né? Mas nós temos uma audiência líquida, que são aqueles seres humanos mesmo, né? Que, aliás, deixa eu mandar aqui um grande abraço, né? Essa semana nós tivemos uma notícia bomba aqui, no De Tudo Um Pouco, né? Catalogamos um terceiro. Como é que a gente chama quem nos acompanha? Espectador? Ouvinte? Sei lá. Espectador. Espectador, né? É, Vítima. vítima, talvez. Então, assim, a nossa audiência líquida aumentou em 33%, não, em 50%. Eram dois, passaram agora a ser três. Né? O Ricardinho, meu amigo lá da Concórdia, me confidenciou, falou baixinho, porque dá até um pouco de vergonha, talvez. Falou: pô, você não acredita, cara, assisto sempre aquela gravação que você faz toda semana, eu fico esperando. Cara, me senti super lisonjeado e falei para ele: parabéns, você é o terceiro. Né? Então, nós temos uma audiência líquida, tirando assim os amigos mais próximos e parentes, de três pessoas, né? Acho Não que que o tem mais Ricardinho. já, né? Tem mais. Você não dá notícia assim que eu não aguento. Não, mas Prepara que é primeiro. conhecido nosso que Prepara. assiste. Tem o Jorge Fábio. Jorge Fábio Olha aí, assiste. tá vendo só? Se ele faltar, Cara, vai ter uns. estamos crescendo É, exponencialmente. Daqui a pouco já vai ter uns 10. Olha que loucura o número que a gente está chegando. É Mas, PG.
né? Exatamente, uma progressão geométrica. Daqui a pouco seremos centenas e milhares. Mas assim, que nem esse, a gente aqui Mas lá tá no no... YouTube tá dizendo 47 mil views, né? Quem será que viu tanta? Não, Será que foi aquilo foi erro. Aquilo lá foi aquele erro. carro? O No cara da viu Paula 47 teve, mil vezes? no da Paula teve 14 mil na entrevista da Paula. E talvez essa outra, aí, se der tudo certo, vamos tentar, né? Não vou falar o nome aqui, porque vai que a gente não consegue, mas se a gente der certo também vai ser bem visto, eu imagino. Mas eu fico pensando assim, ó, que nem a gente aqui, nós estamos conversando, um bate-papo, a gente se reúne toda semana, né, para colocar o papo em dia e tal, não sei o que lá. Assim, falamos de forma despretensiosa, mas, pô, o Lula é presidente da República, né? Tudo bem que eu acho que ele deve ser acometido de uma onipotência, né? Imagina, fez o que fez, foi preso, foi liberado, voltou e é presidente da República. Tipo assim, eu tô com tudo, né? Eu posso tudo e tal. Mas realmente, aí você vê uma questão com essa complexidade. O cara tratar da forma como tratou, assim, de uma maneira tão absurda. Porque, assim, nessa fórmula do Lula, meu, acabou com a fome mundial. O tráfico de drogas é só falar para os caras, pô, o que que vocês ficam traficando droga aí, gente? Esse negócio de ficar carregando aí fuzil para cima e para baixo, enfrentando a polícia. Vamos parar com isso. Olha aí, tá resolvido o problema. Cara, sinceramente, assim, foi chocante, porque eu comecei a ler no Twitter os comentários, e quando você vai lendo, você vai falando assim, tem sempre um exagero, né? Mas o pior de tudo é que quando você vê o vídeo, ele é muito pior do que qualquer comentário que possa tentar descrevê-lo. Então, esse negócio meio assustador. O Lula tem algum filho? Marcelo, na próxima reunião com o jornalista, se eu sou jornalista, a primeira pergunta que eu faço para o Lula é: já ligou para o Irã? O senhor falou que ia ligar. É. Pô, seria ótima pergunta, né? Não, e a segunda pergunta, foi atendido? Foi. E aí, ô Vitor, o que que a gente pode esperar mais do Lula? O Lula tem algum limite? Tem alguma coisa que Nada. ele vá falar a gente? Ou, assim, esteja preparado para tudo e qualquer Mas coisa? assim, não é nenhuma surpresa isso. Esse é o Lula de sempre. O Lula fala asneira desde sempre. O povo adora essas metáforas rasas, essa coisa. Não sei. É porque a Assim, paz, né? assim, o Bolsonaro Paz. falava uma besteira, ele falava besteira pra caramba, mas aí era todo mundo caía, onde já se viu, né? O Lula fala besteira, parece que o pessoal, tipo, assim, é a nossa capacidade de produzir presidentes que não. Tô com saudades até do Temer, né? Que besteira ele não falava, né? Ele falava nos pronomes e tal. Você é um cara que não falaria uma besteira dessa, em hipótese alguma. Esse tipo de asneira que sai em Mas é reunião, por isso que ele não foi eleito, né? exatamente. Não seria eleito. Mas assim, não dá para esperar nada. É daí para pior. E Eu realmente, assim, uma fico cachaçinha ali bestificado. que fica mais Não, solto, né? Sabe tudo lá se bem não que tá. não era uma entrevista coletiva, né? Mas será que não tem alguém ali para dar um toque, assim, menos, vai de boa? Né? Porque é um discurso que Tem mistura, o Porto. Se o cara chegou até aqui sendo assim, não vai né? mudar, né? Não, é o sucesso, a forma de sucesso é essa conversa fiada que ele fala e metade da população acha legal, né? Aí, Esse é o nível da diplomacia. nosso nível é muito baixo. Nós estamos E na esse terceira discurso. divisão. Eu acho que nós estamos na série D, mas na meiuca. É. Na meiuca da D. Esse foi um dos tweets que nós, era assim: nós somos muito série D dos países. Mas é isso. Esse era um dos comentários. Mas nós Cara, somos muito série D dos países. São insignificantes, né? Eu gostei daquele que falou que era tipo que aquilo ali era uma análise da geopolítica muito aprofundada que a maior parte das pessoas não acompanharia. E aí nós estamos vivendo um cenário tão maluco que você não sabe se o cara falou sério ou sacaneando. E tem Era uma chance sério. isso que eu tô falando, tem uma chance Era sério. razoável do cara estar falando sério, que tipo o Lula é um gênio das relações internacionais. Isso me Exato, lembra exato. aquele xadrez 4D do Exato. Bolsonaro. É a mesma coisa. O pessoal fala, não, você não sabe, né? O xadrez 4D. Ai, Exato. Bom, o fato é que o agora, E Brasil era uma assim, bobagem. agora bottom line.
Quantos brasileiros saíram? Zero, zero. Quantos Exato. americanos? 400. Eu acho que a gente está falando com os interlocutores errados, né? Eram só É, 35, são 35 que tem, tem tá? 33 na Cisjordânia que saíram agora, né? Ah, Mas tinha não, alguns outros que estavam lá na faixa de Gaza e que hum, ainda não tinham conseguido sair. O fato é que, concretamente, né, e é natural que seja assim, a sensação que eu tenho, óbvio, é que Israel está priorizando aqueles países num cenário de guerra, onde qualquer esforço é custoso, né, em que você estabelece uma linha de prioridade. Então, eu tenho aqui recursos escassos. Quem que eu vou atender primeiro? A minha mãe ou a vizinha do meu cunhado? Né? Eu vou atender minha mãe, né? A vizinha do meu cunhado que se dane. Então, quando você tem um país alinhado como os Estados Unidos dando todo suporte, é aí que Israel vai priorizar e está certíssimo, né? E quando você tem um país série D que nem o Brasil, né? Que, que agora tá legal, né? Agora estão cobrando que a gente fique lado a lado com a Bolívia, com a Colômbia e com o Chile, né? Que estão condenando Israel, né? A gente é série D demais mesmo. É realmente. Mas eu confesso a vocês assim, a minha expectativa em relação ao Lula é sempre nula, mas ainda assim, de alguma maneira, quando eu vejo ele falando uma barbaridade dessa, tudo bem, não deveria me surpreender. Ele falou Não, você muita não coisa deveria besteira se surpreender. em relação à guerra da. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia, tem uma complexidade envolvida ali, né? Você tem duas nações, uma nação invadindo a soberania da outra. Mas aqui no caso de Israel é tão mais, para mim, é tudo tão mais absurdamente claro, porque você teve um movimento inicial, ele é tão bárbaro, ele é tão animalesco, ele é tão assim, porque na verdade o Hamas não atacou Israel, o Hamas atacou a humanidade, sim, atacou o ser humano, fez vítimas das mais diversas nacionalidades, né? Matou brasileiro, matou argentino, né? Então, quer dizer, é um negócio tão absurdo, tão assim, não, mas espera aí, o Putin atacou porque a OTAN estava avançando. Pô, mas espera aí, o Putin é um filho da mãe. Mas nesse caso, assim, é tão absurdo que talvez seja isso o motivo de eu conseguir, e eu confesso, essa minha fraqueza de ainda assim conseguir me surpreender com o Lula, cara, porque realmente. aliás, vocês viram falando em essas coisas, vocês viram como é ideológico o Hamas? Eu gosto dessas convicções ideológicas da senhora argentina que foi poupada. Vocês chegaram a ver? Eu vi, Não, acho que Não. na CNN americana. Uma senhora de 90 anos que estava num kibutz, o Hamas entrou, né? Isso foi no 7 de outubro, se não me engano, por aí. Estavam pegando reféns e a mulher começou a gritar que não, que não, que não. E ela falou que era argentina. Aí o cara entendeu, falou Argentina, como Messi? Ela falou, sim, Messi, Argentina, Messi, Argentina. O cara tirou o fuzil, pendurou no pescoço dela, tirou uma foto junto com ela, tá? Pegou o fuzil de volta e deixou. aí Dá tá para vendo só? acreditar? O Você Pelé vê, parava a pura guerra, o ideologia. Messi também, né? Então, pelo menos pura ideologia, né? Você vê como as convicções são. Você vê que é simplesmente para pegar reféns, não tinha nada a ver com nada, E né? eu achei, Deixar a senhora de 90 anos. eu achei bem elucidador, especialmente para quem fala em proporcionalidade, cessar-fogo, acordo de paz, a entrevista do líder do Hamas, né? Como ele está preocupado, né, em ter um Estado palestino, que as pessoas tenham direito, né? Cara, o cara Uhum. simplesmente quer exterminar Israel do mapa, quer matar todos os judeus, e ainda tem gente que vem com essa conversa de Palestina livre, né? Realmente, Laica, bom, e laica. laica. Ó, claro. Isso, Esse é genial, esse é genial. especialmente isso, nossa, com certeza absoluta. E você viu que é assim, né? O Israel é o que está ali do ladinho, perto, né? Porque os infiéis não são só os judeus, cristãos também, né? É só uma questão. é, eu vi, esqueci o nome dela. Ela é uma jornalista de origem síria ou libanesa e radicada nos Estados Unidos. Ela falando sobre essa questão, né? Do que são as minorias, né? Quando você estiver falando de 1 bilhão de pessoas e falar de uma minoria de 20 a 30%, você está falando de 200 a 300 milhões de pessoas, que é uma minoria, vamos dizer assim, relativamente relevante. Mas seguindo aqui no Festival de Bobagens do Lula, das tantas coisas que o Lula disse, uma delas
caiu como uma bomba no mercado financeiro, para quem acredita em Papai Noel, né? Não é meu caso, eu acredito que o do Xará também. Mas, ó, parece que a gente não vai ter déficit zero, não, hein? E assim falou como que não queria nada e tal, né? E o Lula, ele tem uma coisa que é assim, né? Que as pessoas, no mercado financeiro, eu vejo algumas pessoas buscando alguma coisa para acreditar, né? Então o discurso é sempre assim, não, ele falou isso, mas ele falou isso para aquela audiência. Como se o cara não fosse presidente da República e ele estivesse falando ali para uma meia dúzia no boteco e ninguém estivesse gravando. Então, não, ele falou aquilo para aquela audiência. Então, nós acostumamos, né? Que justiça seja feita, o Bolsonaro também. Nós nos acostumamos com o mandatário falando uma bobagem qualquer de improviso, falando para um público específico, como se não fosse o presidente da República, e vindo alguém depois limpar a merda e explicar ali o que não tem muita explicação. Paulo Guedes gastou algum tempo, né, arrumando algumas bobagens que o Bolsonaro falou. Então, o mercado, que já na sexta-feira já colocou preço ali naquela fala do Lula, né? Por via do juro já deu embicada, o dólar já subiu, mas todo mundo. Aí, meu, segunda-feira de manhã, entrevista do Haddad. Putz, ó, o ministro vai colocar um pano, né, Xará? Pô, o ministro vai falar, vai trazer a coisa e tal. Eu estava discutindo com o Xará aqui no Esquenta, tenho 37 anos de mercado. Tem uma entrevista de um membro de equipe econômica que, para mim, é hors concours, ninguém vai conseguir nada igual nunca, que foi a entrevista do Ibrahim Eres, que mal português falava, no auge do Plano Real, feriado bancário, Plano Collor, Quando cola. feriado bancário, todo mundo com dinheiro preso, e o cara mal português falava, um turco, né? Até que tem famoso lá que o Collor liga na hora e fala, pô, põe alguém que fala português aí e tal. Mas exceção feita essa entrevista, Xará, eu vou começar por você. Eu acompanhei a entrevista do Haddad ao vivo, boquiaberto, né? Que eu falei, não, não está acontecendo isso que eu estou vendo. Eu não sei se eu estou exagerando. Xará, essa é uma das piores, se não a pior entrevista que um ministro da Fazenda já deu. É, ele devia estar bastante irritado com com a sinuca de bico que o Lula o colocou. E aí ele descontou nos jornalistas. É Foi isso que porque aconteceu. porque a sensação que eu tenho é que, assim, primeiro que a fala dele foi absolutamente inócua, né? Nem disse, nem desdisse, não deu nenhum norte, né? Ficou tergiversando, aliás, uma repórter até falou, não, mas o senhor não responde e tal. Assim, o que teve de novo para mim, que assim, eu achei a entrevista ela ruim, no conteúdo propriamente dito, mas especialmente na forma, porque eu vi ali algo que pelo menos eu não me lembrava, que era especialmente na posição de ministro da Fazenda, o Haddad tão irritadiço e arredio, né? Inclusive assim, né? É, Eu fico imaginando se o Paulo Guedes fala para uma jornalista o seguinte, querida, vai trabalhar. O que aconteceria no dia, seguinte, Nora? Paulo Guedes na entrevista lá, a repórter inquere ele, minha querida, vá trabalhar, vá fazer o seu trabalho, dado é público. Como é que seriam os jornais do dia seguinte? Não, Nós eu teríamos, imagino nós teríamos feministas cercando o ministério com chamas, assim, com ninguém tochas. solta a mão de ninguém, nota da Berge, nota da Federação dos Jornalistas, seria assim, nota oficial atrás de nota oficial. Eu acho que até o Repórteres Sem Fronteira ia se manifestar, sabe? Como? Que absurdo. Vitor, eu não sei se você chegou a acompanhar a entrevista, mas o fato é que a entrevista que deveria ser para colocar um pano, ela piorou, né? Porque a consequência imediata da entrevista foi os juros futuros subir ainda mais, né? A nossa moeda ainda se depreciar, e foi surpreendente para mim, porque assim, o Haddad é o PT que come de garfo e faca, né? O PT de bons modos, o PT teoricamente moderado. E ver ele naquela posição, né? Falou para um jornalista: bom, se você quiser entender, tudo bem, se não quiser. Como é que você vê essa fala do Haddad aí? Mas Porque eu quero, ao final dessa rodada, eu vou lançar aqui um bolão. eu concordo com o Guterman, ele estava irritado, né? Tomou bola nas costas do Lula, inesperada, e tipo, o cara é o chefe dele, o que que ele vai fazer, né? Deixou ele numa posição bem O difícil. Haddad, o Haddad é hoje o maior corno do Brasil, o último a saber que não vai ter déficit zero? Você acha, Xará? Ele sabe disso, ele sabe que não vai ter, mas ele precisa mostrar que o esforço, né? Que o, até é o, que o isso.
mas sempre escreve lá. Ele precisa mostrar que vai buscar. Todo mundo sabe que não vai ter déficit zero. Mas, pô, uma coisa é não ter déficit zero e você está buscando, está se esforçando. Outra coisa é não ter déficit zero e você tá dá de ombro. Aí o negócio vai ser bem pior, né? O problema vai É, ser porque muito. não tem limite, né? É, Ô, mas Xará, é. o Haddad falou que enquanto ele estiver lá, eu achei estranho, né? Que me pareceu aquela coisa de a diretoria do clube falar que o técnico está prestigiado, que a gente sabe mais ou menos o que isso quer dizer, né? O que vocês acharam, hein? Ele falar pela. Porque eu não lembro dele ter dito isso nunca antes, né? Ele reclamou que as perguntas foram muito duras. Ele está acostumado a dar entrevista com violão, né? Leva o Hum, violão para tocar e tal. Mas assim, as perguntas foram muito duras, muito duras. O que você acha, Vitor, Nora e Xará? eu acho É, que o Haddad já conquistou, nesse primeiro ano de governo, a fama de melhor ministro do Lula, junto ao mercado e tal, ou menos pior, você pode, né? Mas assim, dentre os ministros, aquele que, porque o resto é uma, né? Em termos de desempenho, vamos fazer a você não lista está aqui. Então, falando isso só porque a Arielle falou que buraco negro é racista, né? então, então ele tem, eu acho que provavelmente, intimamente, ele é o nome a suceder o Lula, né? Concorda? É o nome do PT a ser o candidato à sucessão. Só que o Lula vai morrer apegado ao cargo, então ele vai ser candidato novamente. Ele respirando, ele será candidato, porque o cara, né, tem apreço, apego ao poder e tudo mais. Então fica, sei lá, eu deve ter aí alguma disputa de poder, porque ele, mesmo sendo entre aspas, o melhor, não é o que tem acesso mais fácil, né? O Lula está cercado lá pelos carinhos lá da Casa Civil, a tropinha dele, né? Os parceiros dele lá. Então, assim, o Haddad não é o mais chegado, né? E ele também não é o mais querido ali, né? Se o PT pudesse tirá-lo e botar um cara a la Guido Mantega, faria. Então ele tem uma posição meio complicada interna, né? Porque ele ao mesmo tempo é o nome mais popular, porque ele tem recall, ele já foi candidato, ele tem essa fama de ser um PT tucano, né? Mais cheiroso e tal, O né? mais, o mais tucano dos petistas, né? Então, assim, ele seria um nome, pô, um nome para ser um nome do sucessor, um nome para ser sucessor do Lula. E deve rolar um ciúminho lá dentro. Deve rolar um fogo amigo. Então, eu não sei aqui qual que é exatamente as questões internas aí, né? Ô, E Xará, aí eu não sei se o seu bolão vai falar daquele bolão que a gente fez com o do Paulo Guedes, quando os caras saem e tal. então, o bolão é mais ou menos esse, porque veja só. O Fernando Haddad falou pela primeira vez numa entrevista, talvez tenha sido a primeira entrevista difícil de ser dada, e ele foi muito mal, né? Se sentiu acuado, se mostrou arredio, né? Aquela imagem de ponderação de Lorde Inglês. Foram duas perguntas que não estavam no script ali para ir por água abaixo. Saiu uma notinha agora, hoje à tarde, dizendo que assim o governo vai mudar de fato a meta fiscal de 2024 para 0,5% do PIB. Eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, mas eu acho que não deixa de ser ruim, porque é aquela história, né? Ninguém nunca acreditou nesse déficit zero, mas de meio para um e de um para dois, né? Abriu a porteira que passa boi, passa boiada, né? Agora tem um detalhe na nota que, a meu ver, e aí eu fico me perguntando, isso é algo que, de certa maneira, o governo já teria decidido a revelia da vontade do Haddad há 2 meses. Será que esse mau humor do Haddad é aquele mau humor que é assim, todo mundo na rua já sabia que ele era corno, menos ele? Eu não sei, de fato, aí são conjecturas, né? Se ele sabia, se ele não sabia. Que ele é corno, ele é, Eu, então é isso que você eu, está dizendo? então, eu acho que a decisão, vou dizer, o núcleo da decisão, aquilo que realmente ele o irritou, não é a troca da meta, é o fato do Lula ter dito que não vai contingenciar nada. A meta é uma consequência disso. Se você chegar lá na frente, a decisão que você tomou é não cortar despesa nenhuma. Pode cair a arrecadação, pode o que for,
Nós não vamos cortar nada. Essa é a decisão. E aí a meta é função dessa decisão. Você vai chegar lá na frente, meados do ano que vem, a arrecadação caiu 5% do PIB, a tua meta vai ser menos 5%. Você não vai cortar nada. Essa é a decisão. E é isso que ele está irritado. Porque ele sabe que ele ficou figurativo, né? Porque, afinal, aquilo que eu gostaria, enfim, que é o certo, que eu estou defendendo, a decisão já foi tomada. Então, para que Até eu estou porque, aqui? até porque dizem que tem uma bola dividida e que ele perdeu essa dividida entre ele e o Rui Costa, né? Então, de uma certa maneira, ele está muito mais no papel de um executor de uma decisão que foi tomada de um núcleo do qual ele estaria acima e do qual não faz parte, que é um status um pouco diferente se a gente olhasse a configuração do governo anterior, né? O governo anterior, se de fato tinha um super-ministro, que era quase que um primeiro-ministro do país, que era o Paulo Guedes, que não é o papel que o Haddad ocupa nesse governo, né, Nora? Não, o Paulo Guedes, inclusive, por incrível que pareça, ele ficou desde o primeiro dia até o último. E eu acho que foi o único ministro que o Bolsonaro não desautorizou. Não, agora ao contrário. Agora, o ministro da Economia, Fazenda, sei lá, ele mesmo colocou o nome dele em jogo, ele foi para o Congresso, negociou uma série de apoios, tudo, e ele pôs o nome dele ali em risco. E agora foi desdito totalmente. Então, se eu cuidasse da comunicação dele, eu teria dito, primeiro, não faça essa entrevista assim. Segundo, duplique ou triplique a dose de Rivotril, tá? Primeira coisa, porque não dá para você dar uma entrevista assim com o fígado, tá? Então você tem que ir bem dopadinho, bem assim, tá? Faz perguntas e respostas bem feitinho e tudo. E, na verdade, assim, não era o momento de falar. Todo mundo esperava, mas assim, enquanto você está pensando com o fígado em vez de com o cérebro, não fale nada, não faça isso. E você sempre tem que combinar com os russos o discurso. Já que o Lula não combinou com ele o discurso, pelo menos combina com mais alguém. Ele sair sozinho, assim, para dizer nada e ainda parecer irritado, destratar jornalista e tudo, foi a pior das soluções. Foi a Eu pior. particularmente acho que era melhor não ter dado entrevista do que Claro. ter dado essa entrevista. Mas vamos ao bolão. Você sabe, Nora, que eu tenho uma fama aqui de ser um contumaz perdedor de apostas. Eu tenho que admitir que, de certa maneira, não é uma total inverdade. Não é uma Mas total peraí, inverdade. eu É, sou nova no o, grupo, eu o, ainda vou ganhar de você É, nisso. o então, Porto, ele se deixa levar pela pela, emoção. pela paixão. Exato. Então, Hum. vamos lá. Então, assim, existe uma imagem injusta, a meu ver, mas que também não é totalmente desconectada da realidade, que eu seria um contumaz perdedor de apostas. Hum. Contudo, talvez a aposta mais longeva, duradoura, e que infelizmente a gente não combinou um prêmio para ela, né? Porque aí se tivesse combinado um prêmio, um ranking, alguma coisa, talvez eu tivesse com minha moral um pouco melhor, foi que eu não vou dar nomes, mas pessoas neste grupo aqui apostaram aí que o Guedes ia cair, Guedes vai cair, Guedes vai cair. Eu falei, não vai cair, e vocês torçam para não cair. Porque se tá Não é o ruim meu com ele, caso. pior. Se você tá ruim com ele, pior sem ele. Porque não consigo imaginar que saindo o Guedes vai entrar alguém melhor. E podem anotar, vale o mesmo pro Haddad. Porque se o Haddad sair, esquece. Ruim com ele, péssimo com ele, horrível com ele, vocês não sabem o que vai acontecer se vier alguém no lugar dele. Ah, com certeza é muito pior. Aqui Com do certeza, Mania, aqui do Manteiga. exatamente. Então agora vamos ao bolão. E aí, Vitão, quanto tempo o Haddad dura? Acho que vai até o fim. Muito bem. É torcida isso, né? E Não, você, não. Marcelo Acho que vai até Gutermann? o fim, porque o Lula também não é burro, né? Hum, Ele sabe que ali ele tem o cara já conquistou essa fama de apaziguador do mercado e tal. Então, assim, ele não deixa de ser um âncora ali para ele.
Não, o Lula não é bobo de deixá-lo, a menos que ele peça as contas, também é difícil. Eu acho que ele fica, tá? Não, É. não há sinal assim, por que ele sairia? Porque uma Rui Costa vai derrubá-lo? Assim, se a situação deteriorar muito, aí pode ser que ele se queime um pouco e tal, fique chamuscado e aí saia. Mas nesse momento eu não vejo, Então, pelo menos nesse não vejo. momento, a sua aposta é que ele fica até o final. No horizonte de 12 meses não sai, né? Até mais de 12 meses aí a gente já está Hum, tanto, já mas afinou, ele mas não sai. tudo bem. Já mudou. Já mudou, já mudou. Começo fica É, até o 12, final, mas fica 12 não, meses. eu Já posso mudou. 12 garantir é meses 12 meses. 12 meses para 3 anos é bastante diferente, mas tudo bem. Estamos 12 começando o bolão. Essa é a primeira rodada. A gente vai esquentar e esfriar nos próximos encontros. Ô, Nora, vou deixar a Xará por último. Nora, e você acha que o Haddad dura quanto tempo nessa batida aí, mandando as queridas trabalharem? Só faltou ele falar, oi, como é que estão minhas colegas de trabalho? E aí, nessa Então, batida aí, quanto tempo ele dura? então, ele já em outras épocas também já engoliu cada sapo, assim. Acho que a capacidade dele de engolir sapo, essas coisas é gigantesca, tá? Então, eu acho que ele dura também, se por acaso mudar, assim, nas atuais condições de pressão e temperatura, eu acho que ele fica, tá? Mas pelo fato dele engolir sapo, tá? Não que ele, eu acho que ainda vai ter que engolir muitos. Mas se por acaso sair, eu acho que ele sai para um outro cargo, ou tira a Tebet e põe ele no lugar, alguma coisa assim. Eu não acho que ele saia totalmente do governo, tá? Poxará, então nós percebemos aqui que a Nora aposta na capacidade postial, né, do Haddad. E aí eu queria saber de você, o Haddad dura quanto tempo? Vai até o final, não vai? Ali, ó, aquele momento, mãe de Iná, Marcelo Gutermann. Diz aí. Não precisa ser muito mão de Ná, não. Ele vai ficar até o fim. Bom, primeiro, o ministro da Fazenda cai no Brasil quando você tem uma crise econômica aguda, né? Você tem alguma coisa realmente muito fora do. O último ministro da Fazenda que caiu foi o Joaquim Levy com a Dilma, né? Porque realmente a coisa estava politicamente degringolada, não era tanto a economia, né? Apesar da inflação estar alta, tal, mas politicamente estava muito instável, né? E aí o cara era um estranho no ninho ali e tal, realmente não tinha muito o que fazer ali. Então foi a última vez. Bom, antes disso, só na época só antes do Plano Real, né, que você tinha ministro sendo trocado a todo momento porque efetivamente não conseguia dar jeito na situação econômica. Fora isso, não tem muito por que sair. E o Haddad, ele tem uma qualidade que é a mesma do Paulo Guedes, que é exatamente isso que o Nara falou, que é o de engolir sapo. O Guedes, em determinado momento, ele foi durão, tal, e engoliu o teto de gasto, todas as coisas que foram feitas no teto de gasto a partir de 2021, né? Precatório, enfim, põe um monte de coisa na conta. Teve auxiliar dele indo embora, né? Pedindo um chapéu, indo embora, e ele falou: putz, esse pessoal é muito imaturo, muito novinho, não sabe como são as coisas, né? Foi mais ou menos isso que ele disse. Então, o Guedes, ele tem essa maleabilidade, que é a mesma que o Haddad tem, né? De se colocar politicamente e falar, putz, ruim comigo, pior semigo, vamos continuar aqui para segurar as pontas do chefe, né? E é isso. E ele é um cara, eu diria, ele é mais fiel ao Lula do que o Paulo Guedes era ao Bolsonaro, Concordo. né? Tem menos. Porque, enfim, Até porque o Paulo Guedes tinha muito mais personalidade do que o Haddad tem, né? exatamente, Ele, o ele Haddad não é deve chamado de tudo ao poste, Lula. ele não é chamado de poste à toa, né? Ele Isso. fez Um é jus, o né? posto Ipiranga e o outro é o poste. Então, Poste. são coisas. Portanto, acho assim. E o Lula sabe, né? Quer dizer, o Lula não vai ficar trocando o ministro da Fazenda. Troco do quê? É, Né? É sinal de crise, né? Ficar trocando sim. o ministro da Fazenda.
Eu já Então, a acho, única. eu não sei dizer quando é que ele sai, não, mas eu já acho que ele sairá em algum dia antes do final do mandato, exatamente por uma questão de uma deterioração de cenário. E vou além. A, o Haddad seria, vamos supor assim, o candidato natural à sucessão do Lula. E eu vejo um nome se consolidando cada vez mais como uma alternativa, porque eu acho que ele é mais carismático para aquela população que é mais afeita ao Lula, que é o Flávio Dino. Esse cara, ele tem o valor dele lá. Você pode não gostar do cara, como eu não gosto, mas, por exemplo, cara, Não, esse mas o cara vai. Haddad pode continuar sendo ministro da Fazenda com o Flávio Dino sendo candidato. Não, o Flávio Então, Dino nem é do PT. Ele não é nem do PT. Mas ele pode migrar. Eu sei, isso não mas Para tem ser problema. candidato, ele pode migrar. O Flávio Dino é do PT, tem muita gente do PT que não gosta dele. Ele vai ser ministro. Ele vai para o Da Supremo, eu STF. acho. Pode ser que, pode até ser que o Lula coloque ele no STF até para não ter que lidar com inconveniente, porque eu acho que ele vai se tornar cada vez mais forte em termos de popularidade. Ele cresce cada vez mais fazem meme. Ele é um cara que se comunica pra caramba. Puta, As últimas, mas ele tem que as sair, últimas, mas ele tem que sair desse lugar onde ele está para crescer em popularidade. Pô, ele está no pior lugar do mundo, que é secretaria, é segurança pública. Putz, não sei se, Não tá não sei se difícil vejo, essa, para ele. eu então, não não sei vejo se esse essa, cara, não vejo o eu não Flávio sei, Dino marcando, não. não sei não. Eu acho e digo mais, eu acho que ele tem inclusive essa ambição. Eu acho que ele tem essa, Ambição muita gente tem, mas eu conseguir materializar isso em voto e é. tal, duvido. Bom, vamos ver, mas eu não acho, Mas enfim, eu acho, então a sua aposta é que o Haddad não chega no final, é isso? a minha aposta é que o Tá Haddad não chega valendo? no final. Não, tá valendo um almoço dessa vez. Teoricamente, eu poderia zerar aquele que eu não ganhei, que a gente, do Paulo Guedes, mas não tem problema, tá valendo. E acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que em um dado momento, sabe quando o time é ruim e você troca o técnico para dar aquela, mudar aquele lado inspiracional, de motivação? Ah, vamos começar de novo, vamos. É a mesma bosta de time, mas você vai lá e troca o técnico. Eu acho que é isso que vai acontecer em algum momento. Você dá aquele chacoalho, aquela coisa de motivação, porque assim, eu sinceramente não consigo ver neste governo, porque muita gente, não, porque o Lula tem capacidade de articulação. Não. Primeiro que esse Congresso aí não é tão simples de lidar quanto já foi no passado. Não estou dizendo que não seja fisiológico, que ele não consiga operar, já arrumou emprego lá para o sobrinho do Lira, beleza. Mas o cenário macro hoje é muito mais desafiador do que era lá atrás. Lá atrás o Lula pegou um vento a favor absurdo, né? Quando o PT pega as coisas nas CNTPs ali, vai dar no que deu a Dilma. Então, assim, o que você aposta? Você aposta que esse governo vai ter um destino mais Dilma ou mais Lula nos primeiros mandatos? Para mim é muito mais Dilma, porque é o PT operando, né? Então, assim, puta, céu azul, sem chuva, pô, você tem um piloto automático lá, você até pousa o negócio, entendeu? Agora, com tempestade e tudo, eu acho que o PT vai sofrer e eu acho que vai ter uma determinada hora que a gente vai precisar oferecer uma cabeça, mostrar alguém novo para reagrupar os exércitos. Eu acho que o Haddad não chega até o final. Existe uma possibilidade do cenário econômico ficar num reme-reme aí, entendeu? Porque você vê que esse ano a gente surpreendeu pelo agro e toda a cadeia do agro, né? O agro bombando. Não tem nada a ver com o governo isso, né? Tem sorte de safra e Apesar do governo, né? então assim, o agro fazendo, você vai crescer 3. Estão falando do e-mail para o ano que vem. O e-mail é aquela nossa mediocridade sempre. Então, se o agro continuar forte, e o agro, quando eu falo agro, não estou falando só da commodity em si, mas, né, tudo que vem ao redor do agro. Tem indústria Sim. também relacionada à agro. Tudo. Se ele continuar puxando, a gente pode continuar nesse 1,5, esse reme-reme, que não é medíocre, mas não é uma crise, como disse o Guto, não é uma crise aguda, entendeu?
E aí, pô, se o Lula Se os conseguir. argentinos estão aguentando o que eles estão aguentando, a gente aguenta muito mais, né? E aí, se o Lula conseguir tá no NPS acima de zero, lá, o NPS 5, ele se reelege ali na Bacia das Almas, se reelege. Né? Faz lá 52%, se reelege, vai para mais 4 anos. Infelizmente é isso. Eu acho que isso é um cenário bem factível. Ele não vai precisar de trocar ministro. Fica Também acho. aquela esculhambação, aquela, né? Aí vai falar, nossa, o Lula tá demais, só 1,5 de crescimento, não sei. Aí a gente vai continuar naquele passo de tartaruga, sabe? Nenhuma Cara, mudança drástica feita. eu estava conversando com o pessoal lá de fora, o pessoal lá da Casa Matriz, e que o pessoal, enfim, investe em todos os lugares do mundo, né? E eles estavam afim, pô, nós estamos com 6 de taxa de juros real, né? E eles estão afim de aumentar a posição em Brasil. E a gente falando, olha, cuidado, tem essa questão fiscal, mas como é? Que é essa questão fiscal? Não, puta, o pessoal vai mudar a meta para o ano que vem de 0 para meio. Meio? Sério? Vocês estão preocupados com isso? Porque o cara fala assim, putz, tem tanto lugar pior no mundo, Não, você exatamente ainda isso que tem eu o ia Banco falar. Não é nem Central. mérito nosso, né, Xará? Não, então, não é, mas é assim. E aí você tem um Banco Central que é independente, a gente não sabe como vai ser em 2025, mas por enquanto, putz, os caras estão apontando para a meta, tal. Enfim, eu assim, até acho que nessa toada a coisa vai deteriorar, mas é mais do que 3 anos. Não são assim, não é que vai cair no precipício nos próximos 3 anos. Porque lembra que a Dilma, você teve 2 anos seguidos de -4 de PIB, 2015 e 2016. Então, aí sim, aí a gente está falando de uma contração de PIB de 8%. Aqui a gente está falando de um crescimento medíocre. É bem diferente. Não, também acho. Eu também acho que é diferente, também acho que não vai degringolar em 3 anos. Acho que a gente consegue empurrar com a barriga mais que isso, mas eu acho que a situação vai piorando. E acho que num dado Vai. momento, até para você melhorar as expectativas, mudar as perspectivas, eu acho que podem vir a sacrificar o poste. Eu acho que ele já mostrou ali uma fadiga de material bem cedo. Quando a entrevista que ele deu considerando a característica dele, e ele colocar enquanto eu for ministro, pô, isso é uma coisa que um ministro já. Pô, você vai dar uma entrevista para acalmar o pessoal, você trata os jornalistas a socos e pontapés e ainda saca uma dessa. Então, eu acho que tem uma fadiga de material aí. Então, se você estiver enganado, ótimo, porque eu não consigo imaginar que o PT seja capaz de substituir o Haddad por alguém melhor, né? Olha, meu Pode Deus, ter sido apenas um dia ruim, né? Você sabe, o cara tava puto no dia, o que a Nora falou. Pô, vai dar entrevista num dia ruim com o fígado, vai falar isso. não Faltou sei. Tomara que Rivotril. seja isso. Eu acho pouco provável, mas para mim o Haddad ele só Sem empresta a contar que é carinha uma, dele. é uma posição difícil, né? Que Sim. essa posição é a posição mais difícil do governo, né? Vamos dizer que é essa. Você leva bola nas costas de todo mundo, gente querendo puxar o seu tapete. Deve ser um inferno esse ministro na Fazenda, né? E aí Mas você tem ele, ele, ainda tem o chefe jogando contra. então, mas ele lutou com unhas Deve e ser dentes fácil. para conseguir, né? Hã? Ele lutou com unhas e dentes para conseguir Eu esse sei, mas cargo, é que né? a vida como Então, ela é um negócio desgastante, né? Então, o cara podia estar num dia ruim. Eu não vejo ele, mesmo num cenário reme-reme, cenário reme-reme, o Lula reeleito, ele fica lá, ele vai querer ser o sucessor do Lula. Para hum. ele ser o sucessor do Lula, ele precisa estar no spotlight, né? Não pode estar em casa estudando. Então, ele vai Mas, fazer como? mas, Vitor, eu já vejo ele querendo ser o sucessor do Lula, tipo o príncipe Charles, sabe? A rainha continuou, 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 e o cara assumiu com quase um século de idade, né? Vai ser meio assim. Bom, o tempo dirá. Os próximos rodados, os próximos capítulos, nós vamos criar aí um adadômetro, né, para ir medindo a temperatura. Eu não acho que seja para amanhã, não, mas acho que tem uma rachadurinha ali na fuselagem. Vamos ver o tempo que vai dizer. Bom, infelizmente, as notícias em relação ao conflito em Israel não são melhores, né? Se imaginava que em algum momento Israel ia fazer uma incursão por terra, isso está acontecendo.
Parece que a ideia é cortar a faixa de Gaza em duas, né? Essa parte, meio que isolar a parte operacional do Hamas na parte norte, tendo empurrado a população civil para a parte sul, o que não fez com que o próprio Hamas se infiltrasse em campos de refugiados. Mas de tudo isso, o que mais me chama a atenção e mais me surpreende, e eu não sei, vou pedir licença ao Vitor e à Nora, mas vou fazer essa pergunta diretamente ao Marcelo, se surpreende ele, se ele sentia isso, mas assim, eu me confesso chocado, né, com esses seres que saíram do esgoto, porque eu fico imaginando o que que foi às vésperas da Segunda Guerra Mundial, esse movimento antissemita, né? E eu acho que nada me convence do contrário, que na sua esmagadora maioria o antisionismo é uma versão palatável ou que o cara tem coragem de assumir publicamente, do que no final das contas acaba sendo um antissemitismo. Marcelo, você que é judeu, você sentia isso de uma forma velada e para você isso não é surpresa? Ou você concorda comigo que aflorou esse sentimento e é impressionante a falta de pudor, assim, né, de muita gente? Como é que você vê essa questão por conta desse conflito do pé que se encontra agora? Para ser bem sincero, eu nunca havia sentido, né? Eu acho que é a primeira vez, de fato, que você vê explicitamente, né, uma, um movimento desse tipo. É que nem diz aquele professor, eu compartilhei, né, na Universidade de Colômbia, dizendo, pô, é a primeira vez que eu me sinto ameaçado no meu próprio país. O- Eu escrevi um texto, aliás, foi bem interessante, porque falando que, no fundo, toda essa discussão, ela tem como ponto central o direito ou não de Israel ter um país, né, dos judeus terem um país, que, só para lembrar, né, quer dizer, esse país existe porque era um lugar onde os judeus pudessem ir e pudessem se sentir protegidos, justamente isso, né, assim, Holocausto nunca mais, vamos ter um lugar em que temos um exército que nos proteja, basicamente essa é a ideia, não tem segredo aqui. Porque, enfim, se você não se sentisse ameaçado, por que que eu vou sair do quentinho do lugar onde eu estou, né? Então, esse é o motivo. E quando eu escrevi aquele texto, era justamente para provocar, e realmente provoquei, né? Teve um cara que escreveu exatamente isso, que era injusto que os judeus tenham expulsado, o que é absolutamente falso, né, do ponto de vista histórico, mas, enfim, tenham expulsado os árabes que moravam no local para ter o seu país, que nenhum país, como se os árabes tivessem um país na época, enfim, mas nenhum país daria um pedaço da sua terra para que outros formassem ali a sua. Enfim, está errado de várias maneiras essa colocação. Mas essa manifestação foi justamente aquilo que eu não esperava, né, mas é, que provocou, né? Falei assim, realmente é isso. Quem tem essa visão acha que Israel não deve existir, né? Não deve Que é existir. a bandeira, que é a principal bandeira do Hamas, né? Porque, Exatamente, porque exato. Então fica eles se essa referem a um, historinha, não, vamos lá, dois povos, dois estados, vamos fazer. Não, não, não. Não é isso. Não é como é isso. As que é o pessoas não poema querem lá? isso. Como é que é o poema lá que eles falam, né? Da colina, não é isso? Da colina ao mar, né? Do, do Rio, do, do do rio Rio, até o mar, Rio Do Jordão rio até o até mar o Mediterrâneo. Mediterrâneo, né? Do rio até o mar, um único estado, né? E o Hamas, Exatamente. From the porque river to assim, the sea, Palestine will be free. Essa é a. porque é a seguinte, né, Xará? A Palestina, na verdade, como Estado nunca existiu, né? Não existe, né? Você tem uma região, Não. foi constituída uma autoridade, mas, assim, na tentativa de criação de dois estados, foram os árabes que não aceitaram, né? A criação de um Estado palestino, enquanto, obviamente, teve uma guerra por independência e esse povo teve uma autodeterminação, né? De lutar e constituir uma nação, um Estado, um governo, instituições, né? Sim, assim,
Desde 37, porque os árabes que estavam na região se sentiram incomodados pela imigração judaica, né? Então eles se revoltaram e tal, e dentro do mandato britânico na época. E aí se fez a Comissão Peel, né, para fazer para tentar entender o que estava acontecendo, e a partir daí, em 37, os britânicos proibiram novas imigrações judaicas. Então, os judeus naquela região, além da imigração não oficial, né, tiveram que lutar contra os britânicos para formarem um país. Não foi de graça, Teve uma né? Não foi algo. independência, né? Não é que os britânicos. Ah, não, a Declaração Balfour prometia tal. Pô, na ova, eles iam deixar o. Se não tivesse luta, né? Uma luta civil, né? Contra a potência ocupante que eram os britânicos na época, e você não teve nada disso dos árabes. Você não teve uma organização Uma autodeterminação para como povo, formar. né? Porque no final do dia, digamos que os judeus não fossem para lá. No final do dia, o Egito ia pegar uma parte, a Síria ia pegar outra parte, a Jordânia ia pegar outra parte, aquilo ali não existiria como Palestina, aquilo ia sumir, porque A não tinha o povo palestino uma nunca teve uma autodeterminação. autodeterminação, né? Exatamente. Exato. Eles não tiveram autodeterminação de constituir esse país, a mesma que norteou os judeus, o movimento sionista que constituiu o Estado de Isso vai Israel, né? nascer, isso vai nascer na década de 60 com a LP. E mesmo Sim, assim, a OLP ela nasce é, pelo esforço ou pela coordenação da da Liga Liga Árabe. Árabe, que são os outros países. Né? Quase que, Vamos organizar quase essa bagunça aqui. quase que num papel de tutor, né? Exato, O que não de- exatamente. o Então, que denota novamente a falta de uma autodeterminação. Então era muito mais um movimento que que a libertação da Palestina, na verdade, é um nome bonito que se dá para o extermínio de Israel, né? exato, Né? exatamente, sempre Não foi é, isso. né? Não O é a Arafat Constituição. o Arafat ele vai negociar na década de 90 só. Antes disso era terrorismo. E a ONU, inclusive, se prestou a dar voz a ele armado no púlpito, né? Eu estou preparando um artigo que vai ser bastante extenso sobre a ONU. Puxa vida, estou ansioso para ver. Muito ansioso. E aí, Nora, como é que você vê esses últimos capítulos, mas particularmente assim, como é que você se sente com esse não vou usar o antisionismo, porque o antisionismo para mim é só uma desculpa. Esse antissemitismo tão, é claro, aliás, né, nas universidades americanas nós temos visto cenas absurdas. Esses dias eu vi um jovem estudante lá judeu, assim, assediado por outros estudantes, e é muito triste, né, você pensar que universidades tão tradicionais como essas, que deveriam ser um local de pluralidade, de pensamento, você vê esses movimentos assim, né? Lembrando muito aquele filme A Onda, né? A gente está vendo a onda aí quase que na prática, né? As universidades tomadas por essas organizações. Aliás, Marcelo, o discurso daquele pai lá que é professor é um negócio antológico, É, né? o Ó, Shai, não ah, me lembro, é nossa, impressionante. antológico. Isso me dói muito, eu tenho muitos amigos judeus, tem inclusive parentes desses meus amigos que foram convocados, que estão lutando, então me dói profundamente. E eu estive em Auschwitz, eu estive no gueto de Varsóvia, e agora você ver essas coisas, a gente voltou 80 anos atrás na história, 70 anos atrás, quer dizer, a gente não evoluiu nada. E outra coisa que eu não entendo é que quem está defendendo isso é a esquerda. Quer dizer, como é que a esquerda. ah, ah, eu acho assim, é uma coisa de bugar o cérebro de qualquer um. Em Israel, você tem um regime socialista, né? Você tem comunidade, você tem uma agricultura comunitária, tem um monte de coisas que, teoricamente, tudo que a esquerda sempre defendeu.
tá? Você tem um regime extremamente igualitário entre homens e mulheres, e não estou falando só do exército, em tudo, nos direitos, defende a igualdade, não a igualdade, como é que eu posso dizer? Não tem absolutamente nenhum problema As com os minorias têm homossexuais. representação, né? Exatamente, não só representação, elas são acolhidas, são bem acolhidas, né? Quer dizer, tudo aquilo que são as pautas da esquerda, a esquerda identitária, a esquerda tradicional e tudo, e eles são contra um regime desses, inclusive democrático. O fato de atualmente ter um regime de direita é do regime democrático, tá? E defende um regime que é exatamente o oposto de tudo que a esquerda teoricamente defende. Então, assim, eu juro que eu não consigo entender como é que fica a cabeça de alguém que, em vez de estar do lado de um regime que defende o que eles teoricamente defenderam a vida inteira, e é contra o que. Não, é o contrário, desculpa. Defende, ataca um regime que defende os ideais que eles defenderam a vida inteira, e eu juro, eu não entendo. Para mim não faz o menor sentido isso. Eu explico. Ah, Por favor, é Xará, contra os É antes de Estados muito passar. Unidos. simples. É Antes de contra Exato. os Estados passar, Unidos. Anti-imperialista. Então, Isso é imperialismo domina. estadunidense. Existe uma hierarquia. É, e o mote principal é contra o imperialismo é. estadunidense. Aliás, falou Se é, estadunidense, eu já sei que é idiota. se é a O, favor dos Estados Unidos, eu sou contra, mesmo que todas as pautas sejam aquelas que eu, Isso. teoricamente, defendi a vida inteira. mas, Porque não, olha, essas pautas, elas são só perfumaria. Claro. exatamente. Greenwashing, Xará, é isso? É isso. Como é que é? Não é greenwashing, é social washing. É. Social washing, ai, melhor ainda, expressão mais adequada. Que é isso, né? Bonitinho, você divide lá entre oprimido e opressor, fica do lado do oprimido, puta, lindo, maravilhoso, né? Então, nessa disputa entre que Israel está tentando desarticular o Hamas, que é um movimento terrorista, o Hamas é o oprimido. Quando a pessoa fala que nem esses dias eu vi uma jovem num debate nos Estados Unidos, são 75 anos de opressão, beleza, vamos decapitar os bebês. Tá resolvido o problema, né? E aí, Vitor, você está surpreso com esse antissemitismo desavergonhado que a gente nojentamente está tendo que testemunhar? Estou surpreso. Bastante surpreso até, porque uma coisa é você se posicionar a favor da Palestina e tal, até aí tudo bem. A outra coisa é você ver a ausência de empatia, né? Que é quando se fala das universidades todas, o silêncio ensurdecedor, né? Das universidades, no caso americana. Então, muito antes até da guerra tomar corpo, né? Os caras tomaram um ataque daqueles e não houve manifestação, né? Então, isso para mim já é um sinal. E aí depois sai do porão, os ratos saem do porão, né? Com as manifestações mais diretas mesmo. E aí a conversa fiada, sabe? Não é a maioria, né? Não é a maioria, é importante dizer isso, né? Não estamos falando de maioria. Mas tem muita gente escondida sob o mantra do defender a Palestina. Tem muita gente que é antissemita mesmo, está saindo do porão mesmo, saiu do porão, Eu né? também confesso, assim, que eu fico imaginando, né? Cada vez mais eu consigo imaginar qual era o clima de perseguição, né? Que precedeu ali o caos, que foi o Holocausto, porque hoje, assim, é impressionante. E a grande ironia disso tudo é que gente que até alguns meses atrás apontava dedo para o mundo, chamando todo e qualquer um de nazista, hoje assumir as posições que estão assumindo, né? Assim, é um negócio assustador, entendeu? Porque você pode, assim, os judeus e Israel como sociedade, uma sociedade diversa, tem esquerda, tem direita, tem os mais diversos pensamentos, os árabes têm representação legislativa, palestinos têm representação legislativa, quer dizer, é surreal, né? Agora, quer dizer, se questionar o direito de um país que existe, existir, né? E ter isso como bandeira e alguém achar, não, ocupa Israel é uma realidade, ele existe.
A ONU, que o Exato. pessoal enche a boca para falar da ONU, se Israel existe ali, inclusive com o reconhecimento da ONU, né? Inclusive com o reconhecimento da esmagadora maioria dos países que compõem a ONU, né? E curiosamente, né, Cuba, Venezuela e a Coreia do Norte têm uma posição em comum em relação a Israel, né? Então a ideia qual que é? Você desmonta aquele país, né? Você desmonta aquelas instituições, aquele país deixa de ter o direito de existir. É um negócio assustador que a gente está vivendo, e eu realmente confesso a vocês que, obviamente, que a gente sabe que esse sentimento sempre existiu, mas eu fiquei chocado e mais triste ainda quando eu vejo gente tão próxima que, se não assume esse papel antissemita, também tem uma postura muito covarde de não se posicionar contra esse antissemitismo, de não se ressentir desse antissemitismo, de não se posicionar, porque eu acho que a gente está num momento que não dá para muretar, né? Dá para ficar isento entre o Bolsonaro e o Lula? Dá, né? Eu acho uma imbecilidade, mas agora você ficar isento num momento como esse, que um grupo terrorista sai matando família, sequestrando idoso, estuprando mulher, matando, decapitando bebê, peraí, isso é um limite mínimo da humanidade. Isso. Bom, então, bom, acho que por hoje é isso. Vamos às bolas dentro, fora e dicas. Eu vou mudar um pouquinho, vou começar dando duas dicas de séries aqui que eu achei legais. A Queda da Casa Usher, 8 capítulos ali, eu acho que vale a pena assistir. E gostei muito de Corpos. Eu sempre gostei, assim, sempre gostei de ficção científica e esse negócio. Assim, tem dois assuntos que, quando a conversa tá morrendo, se você lançar, aí você tem conversa para a madrugada toda, que é o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? E aí se prepara, né, bicho? Você vai ouvir as coisas mais loucas do mundo. E aquela história, né? Como é que começar a falar do universo, de vida extraterrestre e viagem no tempo. Corpus é um seriado, é uma série, são acho que 8 capítulos. Vou dar um pequeno spoiler. Ela acontece em 4 tempos diferentes, no tempo atual, no fim do século XIX, na época da Segunda Guerra Mundial e 30 anos para frente. E aí, quando você ouve isso, já dá um pouco de preguiça, né? Você já fala, puta, deve ser um emaranhado, um negócio meio bolado. Não é. Um roteiro muito bem escrito, muito bem amarrado, eu indicaria para vocês. E ali, talvez em algum momento, vai ter algum questionamento assim sobre a coerência, né? Porque essa coisa de viajar no tempo, será que se você viajar no tempo você consegue alterar a sequência das coisas, né? Porque há quem diga que, se fosse possível viajar no tempo, só seria possível de viajar para frente, né? Mas não para trás. Então é uma série bem legal aí. Bom, é, bola dentro e bola fora. Bom, eu vou pensando bola dentro e bola fora, deixa eu passar a bola aqui para a Nora. Então, deixa eu falar que eu Ah, vou ter que sair, deixa eu falar antes. Tá bom. vai. Vou dar uma bola dentro inédita. STF. Caramba, Bola hein? dentro? Por 9-2, eles mantiveram o entendimento que você pode executar a casa sem entrar no processo judicial, Hum. que é um negócio, obviamente, que beneficia toda a indústria, todo mundo, né? Realmente quase inacreditável. Até 8-2, Pode, né? Porque qualquer eles estão juiz. com 10 só. você executar, como é que é? 8-2. Qual foi a decisão, Vitor? Desculpa, eu não O cara não entendi. pagou, o cara não paga o imóvel, o banco vai lá e pega o imóvel. Extrajudicial. Antes tinha que entrar na justiça, aquela morosidade típica do Brasil que coloca todo o mercado à mercê de quem não paga. Então isso foi, pô, inacreditável. Eu não acredito, até agora eu não estou acreditando que isso foi 8 a Mas 2 para carro não vale. Lógica racional, assim, deve ter alguma pegadinha. Então isso é a minha bola dentro. A minha bola fora vai pro nosso divino, né, pelas suas papagaiadas, e eu tô sem dica. Hum. E, tá bom. E você, Nora? Tá aí. Então, não, só um comentário, essa Ah, o do... Vitor, obrigado aí pela participação. Sei que você vai precisar sair. Belíssima camiseta do Vasco. E nós estamos muito felizes aí por você renovar esse seu coraçãozinho de vascaíno sofrido de esperança, tá bom? Até semana que vem para você. Ó, tá. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. E aí, Nora, conta pra gente aí, Não, qual que é a sua então, bola só um dentro? reparo que eu queria fazer, não foi pelo Supremo, mas foi pelo Lula, que ele vetou, não sei o quê. Pelo que eu entendi, eu não me aprofundei muito,
para retomar carro precisa do processo judicial, tá? Por não pagamento, o que é meio idiota, mas enfim. Bom, bola fora. A Nelly Franco dizer que buraco negro é racista, né? Gente, eu já não sei mais como discutir com esses termos, eu não sei. Realmente, eu já não sei mais como definir essas coisas. O buraco é negro, ele é negro porque ele absorve toda a luz. Então, a não ser que você queira definir, a não ser que você queira estabelecer uma palavra diferente para as pessoas de cor negra e uma outra palavra para a cor em si, não vamos continuar discutindo isso daqui interminavelmente, né? Não é um termo racista, é um termo normal. Mas, enfim, aí vai aquela palhaçada que eu estava comentando hoje, então vamos mudar a astronomia, né? Planeta não é capacitismo, lua nova é etarismo, lua cheia é gordofobia, e por aí vai. Vamos inventando mais termos, vamos cancelando as outras coisas. Gordofobia Enfim, já é um tema que não me preocupa mais, porque agora que eu sou magro, né, eu sou um transmagro, claro. isso já não é algo que me atinge. Não, claro, absolutamente. Viva os transmagros, né? E a dica? Bom, não, a bola dentro. Aí é uma Ah, coisa que não tem nada a ver, mas a seleção sul-africana de rugby ganhou a Copa Mundial, ganhou dos All Blacks, da seleção Nova Zelândia, que é bárbara. Foi um jogo bonito, os All Blacks erraram algumas coisas que não costumam errar, mas foi um jogão mesmo assim. Detalhe, África do Sul e Nova Zelândia costumam ser os campeões de uma forma geral, mas foi um jogão. E a dica, na verdade, são duas. Esse fim de semana ninguém me tira da frente da televisão, porque tem meu Boca jogando a Libertadores, a final da Libertadores, e tem Fórmula 1 aqui no Brasil, e tem corrida sprint e corrida normal. E eu espero umas duas vitórias do Max Verstappen. É tá isso. lá. E você, Xará? Bola dentro, bola fora e dicas. As dicas na hora esportiva foram sensacionais. Verdade. Eu tô sem dica hoje, mas eu vou dar uma bola fora, que é pro Toffoli, para variar. Toffoli barra Moraes, Alexandre de Moraes, né? Porque afinal eles fazem a dupla dinâmica ali. O Toffoli restringiu, né, o acesso aos vídeos da suposta agressão em Roma, né, do ministro Alexandre de Moraes, e, além disso determinou, né, que o ministro fosse assistente da acusação na fase do inquérito. Eu não entendo nada de processo, zero. O que eu li foi uma unanimidade dos especialistas jurídicos de que isso é um privilégio, né? O que não me surpreende, porque afinal é mais um de uma carreira muito grande de outros privilégios, né? Ou de outros abusos de autoridade. Mas, enfim, é o que temos. Então, é a minha bola fora. Bom, a minha bola fora vai pro Haddad, uma entrevista péssima, com 37 anos de mercado, tenho dificuldade de lembrar de uma autoridade que tenha ido tão mal, exceção feita lá o Ibrahim Ellis na época do Plano Collor. E a minha bola dentro, antes de eu amar o meu clube, antes de eu amar o São Paulo, eu amo o futebol, né? E ontem o Campeonato Brasileiro teve uma partida emblemática, né? O Botafogo, que era líder, virou o primeiro tempo ganhando de 3-0. Muita gente imaginava que poderia vir uma goleada e sacramentar o título botafoguense, porque afinal de contas disputava ali contra o Palmeiras, que também aspira ao título, naquele jogo que o pessoal costuma dizer que é um jogo de 6 pontos, né? Porque é contra um concorrente direto. Até os 37 minutos do segundo tempo, o jogo estava 3-1 e o Botafogo perdeu um pênalti. E o final desse jogo foi 4-3. Então, como amante do futebol, eu não posso deixar de dar uma bola dentro para o Palmeiras, que colocou fogo no campeonato. O Vitor saiu, então ele não vai ver isso aqui, eu posso falar. E provavelmente eu vou ganhar o almoço dele, porque ele cometeu a imprudência de apostar no Botafogo. E quem é do Rio de Janeiro sabe que tem uma frase que é a seguinte: tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E olha,
eu acho que vai dar ruim, porque esse jogo de ontem, cara, é o típico do jogo É que, para que abalar. que mata com o psicológico do time. Então, o técnico, para conseguir resgatar isso, e aliás, né, bola dentro para o Palmeiras e para o Abel, porque ao final do jogo, o goleiro do Palmeiras deu uma entrevista falando, né, do quão o Abel foi responsável de mudar essa questão anímica do jogo ali no intervalo. Então, muita gente, como meu irmão, diz que técnico não resolve porcaria nenhuma. Eu acho que técnico pelo menos perde, né? Se não ajuda, tem alguns técnicos que certamente atrapalham, mas o Abel vem fazendo um bom trabalho no Palmeiras e parece que ontem ele foi peça fundamental para esse resultado aí surpreendente e que colocou fogo no campeonato. E, aliás, já que eu estou encerrando aqui falando de futebol, parabéns ao Santos do meu xará, virou sobre o Botafogo e está tentando deixar É o para Flamengo. trás perdão, o Flamengo, tentando deixar para trás esse fantasma. O Santos, assim como o São Paulo, é gigantes e gigantes não caem. Time grande cai, mas gigante não. Então é isso aí, meus amigos. Sempre bom encontrar vocês. Até semana que vem e fiquem com Deus. Um abração. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.